Oi, minhas guerreiras, tudo bom? Olha, já somos 225 inscritos no canal, tá? Eu tô muito feliz que o canal tá crescendo a cada dia. Fico muito feliz. A meta é chegar a 1000. Eu sei que a caminhada demora um pouco, mas a gente vai conseguir. Se inscrevam no canal, dê seu like, ajuda a amiga aqui a crescer no YouTube. Gente, o assunto de hoje é crise no casamento após a chegada do bebê. A gente sabe que muitos casais passam por isso e comigo também não foi diferente. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, como foi com a chegada da minha primeira filha, porque como eu já falei pra vocês, os vídeos que eu faço é sempre olhando nos grupos o que as pessoas estão perguntando. E aí tem muita mãezinha lá que já teve o seu filho e que tá passando por uma situação bem complicada. O que acontece? A gente, quando tá casado um tempo, né? Algumas pessoas, alguns casais, eles planejam em ter filho. Só que a gente acha que sempre vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, o neném vai nascer e a gente vai ficar mais próximo, o meu esposo vai sempre estar me ajudando, vai sempre estar do meu lado. Não é diferente, só que a realidade é outra. Com a chegada do bebê, a gente fica muito vulnerável. Entendeu? Quando o neném nasce, a gente se sente um pouco sozinha. E, inclusive, a gente acaba se sentindo tão estressada, que acaba afetando no nosso casamento. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Como eu já falei, como foi com a chegada da Isabela. Eu sempre quis ter filho, sempre falei que eu ia ter 2 filhos. E quando eu resolvi, na da Isabela, na verdade, a gente não foi planejado. A gente queria ter filho, porém não planejamos. E aconteceu de eu engravidar, né? Eu não estava tomando remédio. Desde que a minha mãe tinha falecido, eu não tomava remédio. E a gente tinha vindo nesse período sem ter filho. E aí, num belo dia, eu engravidei. Eu era estagiária. E eu tava faltando, acho que meses para ser contratada. A gente sabe que estagiário ele não tem vínculo empregatício. Então, quando eu engravidei, automaticamente eu fui desligada da empresa. Então, só o meu esposo que continuou trabalhando. E nesse período eu me senti muito mal, muito sozinha, já grávida. E meu esposo sempre teve que trabalhar, no caso era por 3, né, que a bebê ia nascer. E eu ficava muito sozinha. A minha mãe é falecida, eu sentia muita falta da minha mãe, então tava um turbilhão na minha mente. Então, quando a Isabela nasceu, eu achava que ia ficar tudo bem, mas com medo de não saber cuidar, tal. Então, quando ela chegou, foi tudo mais complicado ainda. Porque a gente sabe que a parte mais difícil, gente, é da mãe. Não tem jeito. Então, o meu esposo, ele precisava trabalhar no outro dia. Ele estava trabalhando dobrado. Ele trabalhava às vezes de 6 da manhã até as 10 da noite. Isso quando não virava a noite, porque como a gente é autônomo, e ela chegou num período onde mais bomba de trabalho, que é quase no final do ano, né, na metade do ano. E eu ficava com ela em casa, já sem trabalhar, já estava estressada. E eu me sentia muito só, eu fiquei, como é que eu vou falar pra vocês? Eu me sentia acabada, sabe? Eu não dormia, a minha primeira filha, ela não dormia a madrugada toda, então ela dormia durante o dia e quando eu chegava à noite, ela ia dormir 4 horas da manhã, 5. E eu na minha mente, como eu nunca tive filho, eu achava que, era 1000 maravilhas, né? Eu ia botar ela ia dormir, ninguém me explicou essa parte da maternidade. Então, o meu peito, como eu já falei nos outros vídeos que eu fui amamentar, ele rachou muito
saía muito sangue, doía para amamentar, e isso me deixava totalmente estressada. Então quando meu esposo chegava, a gente brigava, e quase a gente acabou se separando por conta disso. A gente teve que sentar e conversar bastante sobre o que estava acontecendo. Eu não queria às vezes passar os meus problemas para ele, então eu só guardava para mim. E a minha sogra também me ajudou bastante nesse processo, mas mesmo assim com a ajuda dela, mesmo meu esposo tentando ajudar, eu ainda assim me sentia sozinha. E eu sei que com vocês que engravidaram agora, ou que vão ter seus bebês, ou que já têm os seus bebês, não é diferente. Todo mundo passa por isso, todo mundo passa por essa fase da dificuldade no início, com a chegada do bebê. Eu já escutei a Sabrina Sato falando, eu escutei também, se eu não me engano o nome dela é Samara Filippo também, que ela foi no podcast, e ela comentou também sobre a maternidade. Eu achei muito interessante, porque às vezes a gente vê artistas, né, só mostrando glamour, e a gente pensa que com a gente também vai ser a mesma coisa, mas como somos todos seres humanos, acontece com todo mundo. E para eu conseguir passar por toda essa fase, para tentar não me sentir tão só, eu comecei a pensar e agir de uma outra maneira. Então eu comecei a aceitar que eu tinha mais um bebê em casa, que eu tinha que me desdobrar para poder conciliar, ser esposa, ser dona de casa, ter um filho pequeno, não dormir de madrugada, o choro, quando fica dodói. E eu fui tentando de uma melhor forma me adaptar a essa rotina, porque na verdade eu acho que a gente fica estressado por não conseguir se adaptar. E a gente chora, eu chorava muito quando ela chegou, com medo de não saber cuidar. Eu queria minha mãe, e infelizmente eu não tenho mais mãe, mas eu chorava com saudade. E foi uma fase para mim muito difícil. E com muita conversa a gente conseguiu se resolver. Entendeu? Eu acredito que às vezes esteja faltando para vocês também sentar com o marido de vocês, contar a situação, como que vocês estão se sentindo, para ver o que eles podem ajudar, porque às vezes a gente se cala e eles acham que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso. Com a chegada da Yasmin, que é a minha segunda filha, já foi um pouco mais diferente, porque como eu já tinha tido a Isa, então eu tinha um pouco mais de experiência, mas isso também não me impediu de ficar um pouco estressada no primeiro mês, porque ela também é uma criança que ela não dormia à noite, então o primeiro mês dela foi bem estressante. Ela também, como eu já falei nos outros vídeos, ela tem uma fissurinha labial, onde eu fiquei muito apreensiva, com medo de acontecer alguma coisa na hora dela dormir, então eu ficava acordada praticamente a noite toda, vigiando ela. Mas em questão de amadurecimento, eu e meu esposo, a gente já estava bem mais maduro, né? Também com a idade. Quando eu tive a Isabela eu tinha 25 e com a Yasmin agora eu estava com 33. Então, muito mais maduro para poder lidar com a situação. Então, eu tô em casa ainda, né? Não voltei a trabalhar, eu também sou autônoma junto com ele. E eu consigo conciliar bem. Ela é uma criança que bem boazinha, porém um pouco danada, mas... Só um minutinho, gente. Tá caindo aqui. Mas danada, mas tá bem melhor. E quando eu me senti totalmente sozinha, eu lembrava de tudo que eu passei com a Isabela. Então eu até falei com meu esposo alguns dias atrás que a gente estava um pouco afastado por conta da gente ter 2 filhas, que a gente precisava sair mais, conversar mais. Então a gente está aproveitando às vezes esse tempo livre para fazer mais coisas, agora em 4. Mas tá bem melhor do que quando foi com a Isabela, entendeu? Eu consigo também expressar mais a minha situação e eu tô me sentindo mais confiante. Eu também agora com a minha filha de 8 anos,
A Isabela, eu consigo contar muito com ela, com a ajuda dela. Então, para fazer qualquer coisa, às vezes fazer uma comida, tomar um banho, ela consegue dar uma olhadinha na irmã dela. E se vocês estiverem passando por essa situação, a melhor forma de tentar resolver é conversando com o seu esposo, fazendo ele entender a sua situação, porque às vezes não é porque que você tá em casa que você tá, como é que eu posso dizer, mentalmente mais tranquila, não é porque você se tornou mãe, que é a lei da vida, e que você sabe de tudo, que você pode tudo, você vai fazer tudo, e que você não vai se sentir estressada. Então, conversa com o esposo de vocês para poder ver um jeito de vocês dois tentarem conciliar essa maternidade. Essa maternidade não. A chegada do bebê, para que eles possam ajudar mais, a ficar mais, a dar mais atenção para você e pro bebê também. Tentar chegar na hora da janta, vocês jantarem junto, para não perder esse carinho, esse respeito, entendeu? Então, assim, vocês não estão sozinhas, gente. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por essa crise, principalmente com a chegada do primeiro filho. Principalmente. O segundo você já tá um pouco mais calejada, mas mesmo assim ainda bate um desespero, porque você fala, caramba, depois de 8 anos eu vou passar por isso tudo de novo. Realmente, te prende um pouco, mas aí você consegue lidar. Porque passa tão rapidinho. A minha filha, Yasmin, já vai fazer 5 meses. Então daqui a pouco já tá andando, tá correndo, já tá mais independente. Então é muito mais tranquilo. Tá bom, gente? O vídeo ficou um pouquinho grande, mas acredito que deu pra explicar bastante pra vocês. E vocês ficam com Deus, tá? Qualquer coisa, conta aqui pra mim nos comentários como tá sendo essa rotina pra vocês, pra gente... Porque eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falo, juntas somos mais fortes. Quando a Yasmin nasceu, que ela teve a fissurinha labial, eu tava muito desesperada. Eu comecei a entrar em grupos de mãezinhas que tiveram os filhinhos assim. E, cara... Era tanta mãe e todo mundo passando pela mesma experiência que eu fui me sentindo mais confortável. E elas mesmas vão falando pra gente assim, cara, vai dar certo, é tranquilo, não sei o que, e você vai se sentindo bem. Entendeu? Então, assim, um canal pras mãezinhas é pra gente trocar experiência, pra que ninguém se sinta sozinha. Ah, a gente sempre entende uma a outra. Não deixa de se inscrever no canal não, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.